Então, estou aqui folheando o jornal Moçada que Agita, do meu amigo Anchieta Maia, que está circulando aí. É uma figura querida, colunista aqui do Jornal Correio da Paraíba, mantém esse empreendimento de comunicação há muitos anos, é um líder no mundo juvenil, além de ser uma figura vencedora na vida, que a gente está aqui hoje homenageando também. Bom, aliás, eu vou falar aqui outra coisa antes de voltar para o Clésio. Você sabe que o escritor paraibano Felipe Souza lança o livro Lipe, o Adolescente, escritor, nesta terça-feira, amanhã. O livro é voltado para o público infanto-juvenil. O autor conta a história de como desenvolveu o gosto pela escrita. Felipe Souza volta à estação Cabo Branco, no Altiplano, para mais uma edição do projeto Roda de Leitura, com entrada aberta ao público, ou seja, é um privilégio ir lá conhecer o trabalho do Felipe. Bom, a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba encerra a temporada 2015, em clima natalino. O 8º concerto oficial do ano acontece nesta quinta-feira, dia 10, às 8h30 da noite, no Espaço Cultural. O público poderá apreciar música descritiva e um concerto para trompete com solo do jovem Manuel Barros. A regência é do maestro Luiz Carlos Durier e a apresentação do coro sinfônico da Paraíba é do coral masculino Filhos de Assaf. A entrada também é gratuita. Olha só, tanta cultura, tanta coisa bonita para se ver em final de ano aqui. É muito bacana, né? A gente saber. O prefeito Luciano Cartacho, por contenção de despesas, para não ultrapassar os limites impostos pelo aquilo que ele arrecada, resolveu tirar do começo do próximo ano, em janeiro, o projeto Extremo Oriental. Aquele projeto que levava as areias de Tambaú, vários shows durante todo o mês de janeiro. O negócio não está fácil, você sabe, né? A gente está aí num sofrimento grande, é crise, crise, crise. O prefeito, para não faltar dinheiro para projetos e nem para a folha, resolveu levar um pouquinho a gente assim, ao sacrifício nessa hora e nunca fez muito bem, porque isso mostra equilíbrio. Não adianta só querer agradar, não. Daqui a pouco agrada e desagrada ao mesmo tempo, porque falta dinheiro, como é que é? Pois é, a gente vai voltar agora a conversar com o Clésio Amorim. E aí o Clésio está falando aqui sobre atendimento, que é algo que me deixa muito atento, tenho muita vontade de saber mais detalhes, porque a gente chega no lugar e a gente não encontra sorriso, a gente encontra, às vezes, má vontade, porque não está ganhando, porque está trabalhando no dia feriado e tal. A gente não vê brilho nos olhos para vender. Perfeito. E aí? O Brasil é um paradoxo. Nós tivemos uma pesquisa de 2, 3 meses atrás que veiculou nacionalmente, em programas nacionais, pela importância que é o assunto. Nós somos um país que é tido como um dos povos mais alegres e sorridentes do mundo. Porém, no atendimento, foi pesquisado em 50 países, nós ficamos em 49º no país mais carrancudo no seu atendimento. Então, eu me questionei muito para ir. Inacreditável. É inacreditável, porque somos um país de povo sorridente, de povo alegre. Porém, no atendimento, é o antepenúltimo povo mais carrancudo. Você sabe a razão disso? Tem na entrevista, nessa pesquisa? Pode ser, não li a entrevista não traz isso, mas pode ser a questão salarial, a questão da pressão, mas isso não deveria ser por conta do cliente não tem nada a ver com isso. nada a ver com os problemas internos. E outra coisa, o cliente pode trazer a oportunidade ou a grande oportunidade do atendente. Eu conheço vários casos de garçons, de atendentes de praia que atenderam empresários e surpreendeu com o atendimento que ele deu, embora recebesse o mesmo valor que o outro recebe, que atende cara mal, porque diz, eu estou atendendo, eu estou entregando pelo valor que eu recebo. Então, eu dou uma dica e uma sugestão valiosa. Nunca atenda tendo como comparação o salário que você recebe, porque na sua frente você não sabe quem está. Pode ser um empresário, pode ser alguém que goste tanto do seu atendimento que o chame, o convide para ir para a empresa dele recebendo muito mais com outros cargos. Eu conheço os 4, 5 casos aqui em João Pessoa. Olha só, eu encontrei outro dia num casamento, eu vou dizer inclusive qual foi. O casamento de Bruna Moura e Tiago Pacheco, que aconteceu e que você viu aqui na telinha do programa Gerardo. Aí dentro da festa tinha um garçom que era de um buffet de Recife, muito conhecido, mas o garçom chegava na mesa da gente e dizia:
o melhor de hoje. Aí eu olhava assim, aí pegava e estava gostoso. Aí daqui a pouco chegava, não, vai comer, que já era outra coisa, ele dizendo, essa é que está boa. Perfeito. Então ele fez um diferencial tão grande, que me chamou a atenção de uma forma, eu fui falar com o dono do buffet. A gente não encontra esse tipo de diferencial. Geraldo, acontece muito nos Estados Unidos e no Brasil começa a acontecer, eles passam por um processo seletivo mais longo do que os nossos. Sim. Nós queremos uma pessoa que saiba fazer determinada atividade para a minha empresa. Só que nós não nos questionamos se aquela pessoa tem a essência, tem o espírito do atendimento de excelência. E eu digo que o atendimento de excelência é um hábito. Nós precisamos desenvolver o hábito de atender bem os outros. E a base que sustenta esse hábito para mim, que é o meu segundo livro, que são 7 hábitos para encantar o seu cliente. São quantos livros? Eu tenho ao todo, são 4 livros que eu vou lançar até 2017, que vão Sim. formar um conjunto de obras para poder desenvolver a cultura de excelência do atendimento do Brasil. Sim, A minha voltando. missão é essa. Eu tenho uma missão que é desenvolver a cultura de excelência no Brasil. Isso é cultural. Nós temos um país que é o 40º mais carrancudo dos 50 no mundo pesquisados. Então nós temos que mudar isso e é possível. Eu estou sem acreditar É nessa história. pior. E que isso é verdade. Todos os casos, se você sair hoje com uma visão mais crítica e você for a 30 empresas, hospitais, clínicas, postos de gasolina, restaurantes, cafés, vocês vão encontrar um número absurdo de um mau atendimento. Isso não é por questão técnica, porque nós clientes entendemos o erro técnico, mas não conseguimos aceitar a indiferença, que é um erro comportamental. Sim. Não conseguimos aceitar o mau atendimento quando o garçom está mal-humorado, porque isso não é técnica, isso é estado de espírito. É verdade. É estado verdade. de espírito. Logo, quando tem uma pessoa que é simpática no atendimento, seja em que instância for, você já fica só querendo ele e essa pessoa, em geral, no instante é promovida. E outra, não é por questão de não errar, porque elas erram com a gente. Sim. Tem uma pesquisa, Gerardo, que diz que o mau atendimento, o cliente que teve um mau atendimento, um erro técnico, ele fideliza muito mais facilmente com a empresa quando esse erro técnico é resolvido com agilidade, com atenção, com cuidado e no tempo certo. Isso. Então não é o erro que vai afastar um cliente de uma empresa, é o descaso em relação ao erro. Então chama a atenção dos empresários que estão nos ouvindo e dos atendentes. Se você errou, seja humilde, peça desculpas, seja ágil para acertar o que ele fez, tenha atenção para não errar mais. Isso são os conselhos de um amigo meu de Natal, o Fred Alecrim, Sim. que ele coloca isso e eu endosso. Quer dizer, é a humildade para reconhecer o erro, é a agilidade para resolver e a atenção para não deixar acontecer mais. Isso não depende de técnica. É verdade. É atenção. Me fala uma coisa, você, por peregrinar tanto no país, os problemas daqui são iguais aos de Natal, são iguais aos de Goiás? São muito semelhantes porque ele envolve comportamento humano. Sim. E aí só muda algumas coisas de valores culturais, mas a questão do impacto no cliente final, ele é o mesmo. Seja em concessionária, seja em posto de gasolina, raramente você vai abastecer e o frentista te oferece outra coisa. Esses dias eu até estranhei. Senhor, enquanto abastece, o senhor aceita um cafezinho? Quer dizer, você estranha. Posso limpar o vidro Perfeito, para-brisa? porque sempre é você que pede. Então, o que nos estranha hoje, que nos chama atenção, é o bom atendimento. Porque ele é tão escasso que quando nós o temos, a gente acha que até deve deixar mais atenção, porque é algo raro hoje e não deveria ser assim. Agora, uma empresa, quando ela é constituída, um empresário faz o investimento, gera o emprego e o empregado, o atendente tem que ter isso em mente, que a razão de existir do emprego dele é o cliente. Então, o cliente não tem que ser uma entidade oposta. Ele é uma coisa que é isso aqui, é uma interação, é uma integração. E eu tenho que dar graças a Deus porque um cliente veio à minha empresa. Ele poderia ter passado em todas. Por exemplo, eu abasteço em um posto. E entre a minha casa e esse posto, tem mais 4 postos. Por que eu ando gastando gasolina e vou abastecer no outro? Pelo atendimento. É claro. Não é pela Não tem gasolina. dúvida. Porque a gasolina, a diferença de preço é muito pouca. É o mesmo combustível. Então, é isso que eu questiono. Se um cliente vai à tua empresa, pergunte e agradeça, seja grato, porque esse cliente poderia ter ido em qualquer outra empresa, mas foi na sua. E aí você responde ele com o quê? Com uma cara sorriso, carrancuda, né? a maioria, Menos, pelo né? Brasil a maior parte é carrancuda. Quer dizer, eu não sou grato àquele cliente que confia no meu produto e que aceita o meu atendimento, assegurando a existência da minha empresa e do meu emprego. Você me falou aí agora
e a gente está aqui participando desse papo, das qualificações que você deveria encontrar, né? Deu até o posicionamento do Brasil como um Perfeito. país carrancudo. Aí, o que é que não pode realmente existir num atendimento de comportamento? Ok, Porque é meio lógico, mas não é lógico. tá. Você vai falar aquilo que pode parecer que é uma bobagem, mas não é. Primeira coisa é sorriso. O sorriso, isso é pesquisa, o sorriso, a atenção faz com que, inclusive a gorjeta aumente mais. Nos Estados Unidos eu li uma pesquisa recente desse ano agora, final desse ano, que são três restaurantes, os garçons não tocavam o cliente. O outro, o garçom tocava sutilmente a mão e o outro o ombro. O garçom que tocou sutilmente a mão da pessoa, não deixar encostar, mas um toque sutil, que é o contato humano, Sim. ele recebeu mais gorjeta, inclusive acho que é quase 20% mesmo? mais de gorjeta do que o outro que não teve contato nenhum. Ou seja, a gente está falando de ser humano. Um ser humano, ele quer a atenção do outro. Talvez um dos piores comportamentos que nós temos em relação ao nosso próximo é a indiferença, é a distância. Então, essa distância não quer dizer que eu vou ter que colar no meu cliente, porque nós temos uma distância individual, Claro. uma distância social, que é aceitável, e quem vai dizer isso é o cliente. À medida que você vai aproximando dele, ele vai te dando Ele vai abrir a porta de os você sinais. chegar mais ou não. Perfeito. Né? Agora, isso é com atenção. A técnica vai te ensinar? Pode te ensinar, mas a habilidade é a prática. Eu gosto quando o garçom chega junto de mim e diz, Gerardo, se eu aceito o quê? Se eu nunca nem me lembrar dele, mas falou é porque tem uma atenção, procurou saber quem era e tal. Gerardo, esses dias eu moro aqui há 5 anos, quase 5 anos e meio, e eu sou apaixonado por cafés, então eu frequento diariamente, mais de uma vez, os cafés de O uma pessoa. paraibano, o pessoa se atende bem? Nós estamos na mesma média do país. Nós temos que 40º melhorar lugar. muito, nós temos que melhorar muito. Por quê? Eu frequento esse café há quase 5 anos e meio. Esses 2 meses atrás, eu parabenizei, eu aplaudi em pleno salão a atitude de uma atendente. Eu sempre peço o meu café expresso sem açúcar e curto, e extremamente forte. E eu peço, tomo meu café após o almoço e esses dias eu fui surpreendido, e isso é tão raro que eu aplaudo mesmo, eu não tenho vergonha de aplaudir, de chamar o dono, de elogiar o atendente. Ela pediu café expresso e passaram 2 minutos no máximo, e ela chega e fala, senhor, acabou de sair uma fornada de pão de queijo quentinho. Aquilo já criou Já em dá mim, porque eu sou uma sinestésico. salivação, né? Já dá uma salivação. Até agora dá, porque eu estou pensando no pão de queijo. E eu tô morrendo de fome. E eu tô morrendo de fome também. Aí aconteceu o quê? Ela cria uma sensação, uma experiência, faz com que eu imagine um produto que eu gosto, que é o pão de queijo quente. E ela perguntou, posso trazer um para o senhor? Eu falei, olha, isso é jogo baixo. É jogo baixo, porque claro que sim. Claro que sim. Traga, pelo amor Gerardo, de eu Deus. tô falando em 5 anos e meio, foi a primeira vez que alguém nesse café me vendeu algo, porque todas as vezes fui eu quem comprou, eu que pediu. Ninguém me veio nada, eu cheguei a pedir, ninguém ofereceu. Então ela fez o que é mais importante desse país, que é uma venda adicional. Só que aí eu já estava com o meu café pela metade. Como ela ia trazer um pão de queijo quentinho, falei, aproveita e traz um segundo café. Ou seja, ela me vendeu. Porque não ia dar o café que você estava para comer o... E outra, pão de queijo quente combina com café quente. E o meu já claro. estava esfriando. Então ela conseguiu fazer uma coisa que se todos os garçons fizessem, as empresas teriam um faturamento talvez 15, 20, 30, 40% maior. Porque ela me vendeu sem eu ter a intenção de comprar um pão de queijo e outro café. E me deixou extremamente feliz, satisfeito. Tá aqui falando. Ao ponto de divulgar essa empresa. Só falta dizer, Maria do café tal. Do café tal. Então essa menina, ela fez o que todos deveriam fazer naturalmente. É verdade, é verdade. Para ela falou assim, olha, eu percebi que o senhor sempre pede o pão de queijo assim que sai. Aí eu pergunto, por que que os outros não perceberam o meu comportamento na empresa? Ora, se eu tenho um cliente que entra pela primeira vez, o meu modelo mental, o meu cérebro, ele vai identificar, e é um hábito, ele vai registrar a maneira como aquele cliente pede as coisas. E aquilo vai ficando no meu modelo mental. Isso é exercício, é memória. É verdade, é verdade. Ao ponto de que, segunda, terceira vez, eu já posso perguntar. Eu já posso começar a oferecer sem o medo de errar.
Isso é fantástico. Olha, isso é tão incrível que você está falando, tem tanta propriedade que eu, por exemplo, que estou há 30 anos fazendo coluna social diária, eu sei exatamente o texto que eu posso agradar. Perfeito. Eu sei o texto que eu posso ser mais incisivo. Eu sei o Perfeito. texto que eu posso fazer com que as pessoas chorem ou sorriam. Gerardo, eu trabalho o atendimento, e é importante as pessoas saberem disso, eu coloco 4 fases para o atendimento. E o meu livro é o único do mundo, eu não encontrei nada mais, que trabalhe o mau atendimento como um vírus da mente, que ele inocula e ele vai passando numa velocidade incrível, é quase um Zika vírus aí que Sim. vai propagando, e que se o empresário deixar um mau atendimento na sua empresa, é questão de pouco tempo para todos estarem com esse vírus, ou quase todos, ou a maioria, e o teu cliente começar a falar, aquela empresa tem um mau atendimento, e aí começa a ter uma inversão no volume de faturamento decorrente das vendas. E aí não adianta você fazer promoção, promoção é a pior coisa, a pior estratégia para uma empresa é dar promoção, porque você tira o teu resultado. É melhor investir em atendimento de excelência, porque as empresas que têm um atendimento de excelência e que ficam memoráveis na mente do cliente, você pode ter certeza que elas cobram o valor mais alto do mercado. Vá aos restaurantes que têm um excelente atendimento de uma pessoa, se eles estão tendo muita dificuldade para ter casa cheia. Não estão, porque eu tenho frequentado alguns e não estão com casa vazia. Eles não estão dando promoção. Então, isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Então eu divido o atendimento em 4 fases, que é importante. A primeira é receber o cliente. Sim. Eu tenho que dar um bom dia, uma boa tarde, oi, olá, ou seja bem-vindo, ou novamente aqui. Então isso é importante. Depois que eu atendi, eu tenho que identificar a necessidade do cliente e compreender a necessidade do cliente. Aí entra o momento de eu saber se ele é visual, se ele é sinestésico e se ele é auditivo. E como ele gostaria e quer ser atendido. A terceira é apresentar o próprio produto. Com a internet, nós clientes vamos para uma empresa conhecendo mais da empresa do que o próprio empresário. E aí você praticamente sabe o que vai comprar. Isso. E ele não explora isso para apresentar outros atributos que o cliente gostaria de receber mais informação. Ah, você viu isso, mas olha, a gente tem isso aqui que pode complementar a sua informação. O último carro que eu comprei, a concessionária, o atendente, eu conhecia mais do carro, dos atributos do carro do que ele. O que ele me apresentou eu já tinha lido na internet. E aí, para fechar, a última fase do atendimento, que nós não fazemos. Eu já recepcionei, eu já entendi a necessidade, já identifiquei, já apresentei o produto ou serviço. Sim. Agora eu fechei a venda, agora nós vamos despedir do cliente para fortalecer a relação. Esse pós-vendas, ele é quase inexistente no Brasil. É como assim, eu vendi, eu livrei do cliente. E ao contrário, se eu efetivei uma venda, está no momento de você fortalecer. Talvez seja a mesma relação com os casamentos. Você é uma coisa quando está namorando e noivado. Depois que casou, parece que a tensão... já está casado mesmo? Então, isso não pode acontecer, nem na vida pessoal. Eu quero conversar mais com você sobre esse pós-venda, porque eu acho importantíssimo mesmo. A gente vai ao intervalo comercial, volta já. 1 minuto só, você não pode perder. Até já.